Boa tarde a todos. É com muita satisfação que a Universidade 9 de Julho anuncia a realização do segundo painel do seminário Gestão Pública dos Entes Federativos, Desafios Jurídicos de Inovação e Desenvolvimento, com apoio do projeto Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, saudando a todos os que estão presentes nesse auditório e também aos que assistem ao vivo à TV Uninove. As reflexões provenientes deste painel multidisciplinar, que congrega abordagens de História do Direito, Gestão Pública, Teoria das Organizações e Teoria do Estado, serão material relevante para as pesquisas que estão sendo realizadas a propósito do tema da gestão da força de trabalho das administrações públicas dos entes federativos. Convidamos agora a compor a nossa mesa de autoridades a professora pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, doutora Irene Patrícia Nohara. O professor livre-docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, doutor José Reinaldo de Lima Lopes. O professor e coordenador da graduação em Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, Dr. Fernando de Souza Coelho. O professor em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná e do Programa de Mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Dr. Emerson Gabardo. O professor pesquisador do Programa de Mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho, Dr. Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci. Para a abertura dos trabalhos, passo a palavra à professora Irene. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do nosso auditório e, sobretudo, a equipe da Secretaria de Assuntos Legislativos que nos acompanha ao vivo agora em Brasília e externar a satisfação de abrir este painel multidisciplinar em que serão abordadas questões envolvendo a formação da burocracia no contexto brasileiro, a gestão de pessoas do ponto de vista das suas complexidades e o papel do Estado. Então, sem mais delongas, vamos passar aí a apresentação dos nossos palestrantes desta tarde. O palestrante que nos honra com a exposição de abertura deste painel, que ora se realiza, José Reinaldo de Lima Lopes, é graduado em Direito e Letras pela Universidade de São Paulo, mestre, doutor e livre-docente. Pós-doutor pela Universidade da Califórnia, em San Diego, e professor da graduação e da pós-graduação do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e de História do Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi professor na graduação da Universidade de Munique, possui diversos trabalhos premiados publicados tanto no Brasil quanto no exterior sobre a teoria e História do Direito. Sua obra, Curso de História do Direito, foi reconhecida pelo Prêmio Jabuti como o melhor livro jurídico do ano. Senhoras e senhores, temos a honra de recebê-lo palestrante José Reinaldo de Lima Lopes, que nos brinda com o tema Transformações da Burocracia Brasileira, do Ofício ao Cargo Público. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Uninove de, nessa tarde, compartilhar algumas ideias. Na verdade, o que eu vou apresentar é o resultado de uma breve pesquisa que eu fiz, muito mais voltada para a história do direito do que para a teoria do direito, ou mesmo, potencialmente, para uma aplicação contemporânea. No entanto, acho que é relevante nós pensarmos, em parte, pelo menos, da experiência histórica brasileira no que diz respeito à formação de uma burocracia. Nós temos uma noção contemporânea de burocracia que poderia ser diretamente atrelada à nossa concepção de Estado de Direito e de democracia. E ela consiste na seguinte
ideia. Em primeiro lugar, ou em algumas ideias. Em primeiro lugar, a ideia de que o acesso aos cargos públicos ou aos cargos de Estado deve ser um acesso meritocrático. Dizia a Constituição do Império, já em 1824, o seguinte: os cargos públicos estão abertos a todos, dependendo exclusivamente do mérito. Era uma tentativa de criar um Estado em que a característica estamental, o nascimento, a pertença a uma classe social, um estamento social, a uma religião qualquer e assim por diante, deveriam ser critérios abolidos da tradição da formação do Estado. Então, essa é uma ideia possível de burocracia. A outra ideia importante para a nossa compreensão da burocracia dentro de um Estado democrático, constitucional e de direito, diz respeito à forma não de acesso apenas, mas de exercício. Daí uma garantia progressivamente criada, eu vou falar disso daqui a pouco, de que o exercício da burocracia deve ser autônomo. Para que esse exercício seja autônomo, é preciso dar aos servidores do Estado alguma garantia de independência, autonomia, alguma liberdade. Essa é algo muito importante, é uma aquisição do Estado democrático, que os servidores sejam estáveis, como a gente terminou dizendo hoje. Porque a experiência anterior era de que os servidores não eram estáveis, e a cada mudança eleitoral, eu tinha uma mudança não só no governo, do ponto de vista da condução da política, eu tinha uma mudança do funcionamento do Estado inteiro, porque os cargos eram renovados, né? Essa é uma segunda ideia importante. Eu diria que é uma terceira ideia importante, que eu acredito, podemos deixar isso para as reflexões finais, que está se perdendo no contexto brasileiro, talvez seja no contexto mundial. Eu vejo isso muito claramente no contexto brasileiro. É uma ideia que demorou ainda mais para surgir do que a ideia da estabilidade e da meritocracia, que é a ideia da profissionalização e da especialização do corpo de funcionários. Essa ideia surgiu na minha leitura, na leitura de alguns outros historiadores, na era Vargas, com mais clareza no final da era Vargas, em função de reformas importantes que foram feitas no Estado e na administração pública naquele período. Essa ideia de que um bom funcionário, um bom servidor do Estado, deve ser também um bom profissional. Eu tenho a impressão que essa ideia está se perdendo, ou está se modificando. Essa ideia está se perdendo. O que está sendo colocado no lugar não foi objeto da minha reflexão nem da minha pesquisa, pode ser objeto de reflexão e pesquisa nesta tarde ou em alguma outra oportunidade pelos expertos, pelos peritos na matéria. Mas eu vou apenas constatar isso. No entanto, o que eu tenho preparado aqui é um texto, que é o resultado dessa minha brevíssima pesquisa, sobre o surgimento da burocracia do Estado no Brasil. Uma outra ideia preliminar, além dessa associação, dessas três características que eu mencionava ao Estado de direito e democrático, uma outra ideia preliminar muito importante é a que está por trás da própria Constituição, também da burocracia moderna, que é uma separação do público e do privado. Eu vou chamar, mais do que separação, a institucionalização e a criação do público numa república constitucional, liberal e democrática. Foi preciso constituir um espaço público. O que é que a burocracia tem a ver com isso? Tem a ver com uma separação que foi lenta e progressiva do cargo em relação ao patrimônio de quem ocupa esse cargo. Essa separação não é fácil de ser feita. Ela levou décadas, para dizer o menos, no que diz respeito ao Brasil, e ainda hoje me parece que ela é
relevante e importante. Então, o que eu vou apresentar é um pouco o desenvolvimento desta separação. Daí o nome da minha exposição ser do ofício ao cargo público. A ideia de ofício é uma ideia que procede do antigo regime e que significa basicamente o seguinte: quem exerce um ofício recebeu do poder público, do soberano, do príncipe, da autoridade pública, poderes para cumprir, ou competências para cumprir determinadas tarefas, atos, funções. Só que essa competência gera renda para essa pessoa. E essa renda é incorporada ao patrimônio. É o que o Weber chamava de uma burocracia prebendária. Eu tenho uma renda associada ao cargo, e o que me garante uma certa estabilidade e autonomia nesse cargo é justamente o caráter de proprietário que eu, ocupante do cargo, ocupante do ofício, tenho em relação ao próprio ofício. Eu sou proprietário do ofício. Isso significa que aquilo é meu e eu não posso perder, a não ser que haja causas jurídicas muito bem determinadas para eu perder aquele cargo. E a segunda coisa importante nessa tradição é de que eu vivo das rendas do ofício. Os particulares me pagam. Eu não sou pago pelo Estado, eu sou pago pelos particulares que precisam dos meus ofícios, do meu ofício. Então não há necessidade de remuneração, não há problemas de caráter orçamentário nessa altura, porque o cargo vai me prover. Como esse cargo é meu e eu vivo das suas rendas, eu posso passá-lo eventualmente a quem eu quero. Eu posso ceder o cargo. Eu posso alugar o cargo. Eu posso doar, deixar em herança. E o poder público que me concedeu esse cargo não pode retomá-lo porque aquele cargo entrou para o meu patrimônio. Essa é uma longa tradição no pensamento jurídico. O que vai acontecer justamente a partir da Constituição de 1824 é uma lenta transformação desses cargos, ou desses ofícios mais propriamente falando, em cargos do Estado. E isso vai ser feito de maneira muito lenta no Brasil e vai ser feito por partes e por determinadas áreas. Então, a história do Brasil começa, do Brasil independente, começa nesse período de transição, que é o Reino Unido, quando há em primeiro lugar, a transferência da própria corte para a América portuguesa e a necessidade de eu criar os órgãos da administração que havia em Lisboa, no Rio de Janeiro. Mas há um outro fato interessante. Além dessa criação dos grandes órgãos centrais da administração, por exemplo, na administração da Justiça, a Mesa da Consciência e Ordens, o Desembargo do Paço, a Casa da Suplicação e assim por diante, são exemplos claros dessa criação de órgãos, haverá uma multiplicação de oficiais régios para exercerem o controle da população, da vida civil e assim por diante. E haverá a multiplicação, por exemplo, curiosamente, dos juízes do rei, dos juízes de fora nesse período. Mas, ao contrário do que havia na América Hispânica, essa transição se dá de uma maneira mais ou menos abrupta, porque a América, se eu comparar o Brasil com a América Hispânica, na América Hispânica havia já certas estruturas de governo mais sólidas que no Brasil. O Brasil, em grande parte, antes da chegada da família real, era considerado o que a gente chama na história um domínio, uma terra do rei, na qual estavam alguns administradores em nome do rei para exercer essa atividade, mas não tinha autonomia política. Na América Hispânica eu já tenho uma outra estrutura. Por exemplo, se nós pensarmos o nosso vice-rei,
era um vice-rei que tinha um título de vice-rei honorário. Ele, na verdade, não era um vice-rei, ele exercia funções de um governador de armas ou supervisor do governo das receitas dos próprios da coroa, né? Mas a transformação a que nós vamos assistir, a partir de 1824, é a tentativa de criar uma estrutura já num Estado moderno, num Estado, portanto, independente e constitucionalizado, com esse dispositivo na Constituição, que era o dispositivo a respeito da meritocracia no acesso aos cargos públicos, né? A primeira e mais importante, talvez, dessas burocracias será a burocracia judiciária. Então, em primeiro lugar, o governo do antigo regime se dividia em justiça, guerra, fazenda e governo propriamente dito. Essas eram as áreas do governo. A justiça com seus grandes conselhos, Desembargo do Paço, Casa da Suplicação e assim por diante. A fazenda com seus grandes conselhos, a guerra com seus grandes conselhos e o governo com alguns grandes conselhos. Essa era a estrutura. O que havia de curioso era que no conselho, ou nos grandes conselhos de justiça, tinha se estabelecido uma longa tradição, por qual faz parte, como se dizia, de justiça delegada. A justiça delegada se opunha à justiça chamada retida. A justiça delegada significava que uma vez que o rei criasse esses conselhos de justiça, o bom rei não interferia nas decisões desses conselhos de justiça. Por que isso é relevante para a nossa história da burocracia? Porque esses conselhos de justiça começaram a ser um pouco, em toda parte na Europa, compostos por letrados, como se dizia no Império Português, por juristas de profissão, que tivessem passado pela universidade e que tivessem, portanto, uma especialização profissional, que era essa da justiça e das leis. Então, na justiça eu tenho a primeira leva de efetiva burocratização, se a gente quiser se dizer assim, nos termos modernos. Evidentemente, essa burocratização era parcial. Por quê? Porque no começo, até avançado, século XIX, na verdade, os juízes são remunerados, em parte, pelos cofres do rei, do Estado, no caso do Brasil independente, do Brasil constitucional, mas em parte pelas partes. Cada ato do juiz no processo é remunerado pelas partes. O juiz recebe uma parte disso e recebe uma parte do valor da causa. Quando a gente acompanha a história do direito brasileiro, a gente vê seguidas reformas nas tabelas de custas, que são uma distribuição do ônus da justiça para as partes que procuram esse serviço, uma distribuição entre, no que diz respeito aos benefícios, juízes e oficiais de justiça. Mas existe já uma espécie de burocratização, que é essa do acesso apenas aos letrados. No Brasil do século XIX, isso é parcial, não apenas porque, em parte, eles recebem também das partes, portanto, não é a burocracia como nós a conhecemos ainda, mas é parcial porque uma parte dos juízes, obedecida à ideia, muito importante no século XIX, na primeira constitucionalização, de participação do povo no Estado, uma parte dos juízes são juízes eleitos, são os juízes de paz. Uma parte dos juízes são os jurados, que são juízes de fato. Então, nem os juízes de paz, nem os jurados que compõem a máquina judiciária são propriamente profissionais, né? E o seu acesso não é um acesso, como hoje para nós parece mais ou menos quase que natural, por concurso público. Mas, de qualquer maneira, eu tenho um início de especialização e um início de burocracia.
Vai ser progressiva essa burocratização, porque progressivamente isso é uma coisa que está no espírito dos nossos estadistas do século XIX, eu vou diminuindo a participação do juiz na causa e diminuindo a remuneração dos juízes pelos atos que eles praticam no processo e aumentando, portanto, a sua dependência de recursos exclusivamente públicos, e vou diminuindo a participação desses juízes que não são letrados no aparelho de justiça. Então, eu vou cortando a participação dos juízes de paz na administração da justiça, eles vão ficando cada vez mais com tarefas completamente residuais e depois com tarefas menos importantes no que diz respeito aos processos, né? E, menos no Império, mas crescentemente na República, uma restrição aos jurados. Então, a participação dos jurados. Então, eu vou criando, de alguma maneira, essa nova burocracia. Mas faltava uma coisa, e essa coisa vai demorar muito para chegar, que é a maneira de fazer a admissão. Não há, propriamente, concurso. A admissão é feita apresentando o candidato, o seu título, ele tem que ser letrado, por exemplo, e ele tem que ser apresentado ao ministro da Justiça, que vai escolher e nomear, conforme as necessidades do Estado, digamos, avaliadas pelo ministro, pelo executivo. E essa forma de nomeação implicava uma forma, que a gente conhece muito da tradição brasileira, do apadrinhamento. Alguém indica esse candidato, alguém apresenta esse candidato ao ministro. E as apresentações poderiam ser feitas de diversas maneiras. Inclusive, muito usadas, maneiras de apresentação social. Começa a frequentar a corte, é genro de alguém importante, escreveu alguma coisa e fez um elogio a alguma autoridade do Estado, desempenhou algum papel. Enfim, e no Império, essa entrada como juiz letrado se provava muito importante, não apenas tecnicamente, mas politicamente. Por quê? Qual era a função principal de um juiz de direito letrado no Império? Presidir o júri. Essa era a função do juiz de direito. Os juízes municipais, que eram também letrados, de preferência, porque não havia letrados suficientes no país para ocupar todas as posições necessárias. Vocês imaginem, nós não temos nenhuma escola de direito, nenhuma turma formada em direito até 1831. E essa turma que se forma em direito só vai chegar aos cargos mais altos da burocracia judiciária na década de 70, 1870. De qualquer maneira, então, na falta disso, os juízes municipais deveriam ser de preferência letrados, mas os juízes municipais, eu dizia, eram menos importantes politicamente. Por quê? Porque o juiz de direito presidia o júri. E quais eram as matérias importantes? Qual era a grande repercussão do júri? O júri poderia ser o lugar, o júri popular, onde eu me vingava dos meus inimigos, dos meus vizinhos, dos meus desafetos. Porque o júri é composto pelos eleitos. Vocês imaginem isso aqui no interior, nas cidades menores, nas comarcas menores, no século XIX. Se eu tenho um juiz de minha confiança presidindo o júri, eu tenho alguma garantia de que o júri talvez possa ser mais ou menos controlado, vai fazer bem os quesitos, vai ouvir bem as provas, vai excluir os jurados mais suspeitos e assim por diante. Então, essa entrada para o cargo de juiz de direito era extremamente importante na burocracia do Império. Mas, simultaneamente, justamente porque tinha essa função extremamente sensível na vida política do Brasil, esse cargo não era só técnico, ele também era político. E ele era, na maioria das vezes, ou em muitos casos, a porta de entrada para a carreira política, para as outras carreiras de Estado. Então, isso era extremamente importante. Quando é que vai mudar isso? Se a gente pensar no processo de admissão,
Isso só vai mudar na era Vargas. Porque a República vai conservar um sistema de escolha dos juízes relativamente aperfeiçoado, mas ainda assim aberto à política. Qual era esse sistema na maioria dos estados? Se eu pensar na Justiça Federal, nem isso havia. Os juízes federais são nomeados pelo presidente da República. Essa é a regra. Enfim, numa lista promovida pelo Supremo, mas de qualquer maneira eles eram nomeados pelo presidente da República. Nos estados, em alguns estados, se começa a fazer uma experiência que vai dar origem ao concurso, que era um concurso público. Mas esse concurso não obrigava o governador a nomear quem tivesse as melhores notas. O governador recebia uma lista do tribunal dizendo quem havia sido aprovado no concurso. Dentro dessa lista ele fazia uma escolha. E é por isso que a gente veio, talvez as pessoas falam, mas a Constituição brasileira é muito carregada de pequenos detalhes. Mas esses detalhes se explicam pela história. Quando eu quis que esses concursos fossem feitos e fossem realmente determinantes do resultado da indicação, eu precisei colocar uma cláusula dizendo que é mediante concurso público, vírgula, obedecida à classificação no concurso, para tirar justamente essa prática anterior que era, dentro daqueles vários que haviam sido aprovados, o governador escolher, com critérios seguramente políticos, quem ele queria. Então essa é uma longa história que vai se completando na era Vargas e eu acho que vai se aperfeiçoando na era Vargas. Se eu pensar a era Vargas, justamente a Constituição de 37, 46 e agora a nossa herança, ainda em 88, mas eu acho que ela vai terminar nisso que a gente tem hoje, que é essa burocracia mais completa e profissional da justiça, essa máquina da justiça. Eu sou professor há muitos anos, frequentei a Faculdade de Direito décadas atrás, no século passado, e noto com clareza uma progressiva democratização no acesso aos cargos da justiça. Isso acho que a gente tem que reconhecer no Brasil. Os efeitos disso podem ser avaliados, mas, por exemplo, no meu tempo de faculdade, as meninas da minha classe nem sonhavam em fazer concurso, seja para o Ministério Público, seja para juiz, porque não ia ser aprovado mesmo. As modificações que nós introduzimos, eu acho que foram muito importantes. Permitiu a entrada de mulheres, mas permitiu também a entrada de outras classes sociais. É uma mudança muito importante no perfil da burocracia da justiça, que em grande parte, quando eu olho para o passado, tinha alguns, não todos, mas tinha várias famílias que se perpetuavam, é claro, por talento, mas era uma espécie de talento adquirido pela convivência. Então um desembargador gera desembargador progressivamente. Isso diminuiu consideravelmente no Estado brasileiro atual. Então acho que foi um progresso, mas uma parte do progresso. O outro progresso diria respeito aos outros oficiais de justiça, aos outros participantes da burocracia da justiça. E aqui o progresso também foi crescente, mas foi um pouco mais relativo. Eu estou pensando aqui, naturalmente, na existência dos cartórios e na existência de uma parte dos cartórios ainda como cartórios privados. Nós tivemos um progresso que foi a publicização crescente dos cartórios. Nós tivemos um outro progresso que foi também, no que diz respeito aos cartórios, concursos abertos, meritocráticos, que vão dando acesso às pessoas nesta área. Mas nessa área foi muito mais difícil fazer as mudanças. Eu fiz uma pesquisa anos atrás, está publicada num livro chamado Oráculo de Delfos, em que eu mostro como, durante todo o Império, as diversas décadas do Império, a propriedade desses ofícios de justiça, registrador, tabelião e assim por diante, era zelosamente guardada pelos seus respectivos
digamos, senhores, servidores, oficiais, e como a mentalidade da época, a despeito de constitucional, conservava para estes oficiais títulos de domínio. Havia brigas e brigas, eu relatei algumas delas nessa pesquisa, dos herdeiros, sobre as rendas do cartório. O cartório tinha passado para outro, porque quem podia servir tinha morrido, tinha deixado só filhas que não sabiam nada de direito, portanto não poderiam ocupar o cargo, mas elas brigam pelas rendas do cartório, que foi passado para outro, e assim por diante. Bom, essa é uma história um pouco mais difícil, e eu acho que aqui está um ponto importantíssimo, agora sim, fazendo uma tentativa de análise da burocracia do Estado, um ponto importantíssimo para algumas reformas que nós temos que fazer. Por exemplo, o judiciário brasileiro padece de, na minha leitura, modestamente, defeitos de gestão muito importantes. Uma parcela dos problemas judiciários derivada da cultura, uma parcela derivada do sistema legislativo, uma parcela derivada do sistema de gestão. E por quê? Porque a gente não foi capaz de associar a administração da máquina judiciária, a administração dos cartórios, a uma especialidade profissional que é a gestão dessa máquina. Nós não desenvolvemos, nós não temos escolas de gestão do sistema judiciário, nós temos escolas de magistratura, são muito importantes, ajudaram nessa linha da profissionalização da magistratura. Nós não temos escolas de gestão da máquina judiciária, que é muito específica, que exerce um serviço público muito diferente da saúde, muito diferente da educação. Ninguém seria capaz de ser um bom gestor, ninguém seria capaz de fazer um bom projeto de gestão para os cartórios de um Estado se não conhecesse processo civil, processo penal. Não dá para eu ser só um gestor. Eu sou especialista em administração de conflitos em recursos humanos. Muito importante, mas acho que não basta para fazer uma reforma na gestão dos cartórios. Então essa é uma das coisas. Uma outra área muito curiosa do desenvolvimento lento da nossa burocracia. Talvez a área para nós hoje mais curiosa. A área da fazenda. Não há burocracia fazendária no Brasil do século XIX. Os impostos continuam sendo arrecadados por particulares que contratam a arrecadação dos impostos. Um início de burocracia eu tenho com o Tribunal do Tesouro. Mas o Tribunal do Tesouro, curiosamente, vai acumular funções, ele é um órgão de transição claramente do antigo regime para o regime constitucional, embora ele seja um dos órgãos mais interessantes do Brasil Império, ele vai acumular funções de Tribunal de Contas, que a gente hoje chama de Tribunal de Contas, ele vai acumular funções quase que de Secretaria do Tesouro, e ele vai acumular funções de contencioso, que são jurisdicionais, ou judiciais propriamente ditas. Mas é esse grupo que fica no Rio de Janeiro que vai desenvolver uma certa perícia, um certo saber técnico. O restante da máquina não existe como máquina burocrática. Esse também é algo que nós só vamos conseguir começar a fazer mais intensamente na República, mais intensamente no período Vargas, mais intensamente na ditadura militar, e hoje nós temos uma burocracia extremamente profissional e preparada na Fazenda. A Receita Federal se tornou um órgão de excelência profissional. Não é? Através de que mecanismos? Especialização e burocratização. Garantias aos funcionários e especialização profissional. O processo na criação dessa burocracia da Fazenda foi muito lento. Uma outra área em que nós tivemos algum processo de burocratização relativamente complicada foi a área como se chamava no antigo regime, guerra. Nós vimos surgir progressivamente uma burocracia profissional militar. Também foi muito lenta. Tempos atrás eu estava relendo um livro muito interessante de um autor clássico no Brasil, que é o Gilberto Freire.
E o livro é Ordem e Progresso, é uma história social da Primeira República. Ele tem uma expressão muito interessante quando ele se refere aos militares da Primeira República. Ele fala, eles se converteram numa espécie de bacharéis de espada. Por quê? Começaram a intervir na política, tinham uma certa formação sobre o Brasil, mas nem todos tinham, naquela altura, diz ele, esse preparo que vai se tornar o preparo profissional por excelência dos militares, que vem da engenharia militar, da escola militar do Rio de Janeiro, inicialmente, e depois transferida para a Academia de Agulhas Negras e assim por diante. Mas os militares, é claro, desenvolveram um espírito de corpo, também houve um processo lento de transformação dos militares numa carreira, bastante diferente das outras carreiras de Estado, pela forma de recrutamento, pela forma de preparo, mas de qualquer maneira terminou tendo sucesso outra vez. Primeiro, pela meritocracia no recrutamento. O recrutamento do oficialato brasileiro é feito nas academias militares. Portanto, quem é candidato passa por um exame vestibular, como os outros profissionais que estão entrando nas diferentes profissões no Brasil. Então, há essa barreira, digamos, meritocrática inicialmente, e depois há a profissionalização e a especialização que vai gerar essa espécie de burocracia profissional. Então, justiça, fazenda e guerra. Esta área de governo. Eu acho que essa área só veio a sofrer um impacto importante de burocratização, outra vez, muito recentemente. E nessa área, a minha suspeita é de que esse impacto não vingou. Eu vou dar alguns exemplos que me parecem exemplares. Claro, exemplos, se não fossem exemplares, não seriam exemplos. Mas alguns casos, então, exemplares do que é que eu quero me referir quando eu crio uma burocracia de governo, não é nem de justiça, nem de guerra, nem de fazenda, e uma eficaz. Eu acho que um caso exemplar, era um caso exemplar, pelo menos, Banco do Brasil. Outro caso exemplar, Petrobras. O ingresso é meritocrático e exige profissionalismo. Nós não fomos capazes de fazer isso, em geral, no Estado brasileiro. Posso estar exagerando, posso estar equivocado, alguém seguramente vai me lembrar um exemplo que desmente o que eu estou falando, mas a minha impressão geral do Estado brasileiro é que nós não fomos capazes de fazer isso. Por quê? Porque em matéria de governo, o que nós fomos capazes de fazer, talvez, foram os concursos não especializados. Os concursos genéricos, que dão o servidor não especializado. Nós não conseguimos fazer uma gestão eficiente de carreiras dentro do governo, de especialização. Permitam-me, eu estou concluindo, já falei demais, me desculpem, eu estou concluindo, fazer o relato da minha experiência, muito curta, mas ainda assim eu acho que significativa, no governo, nos poucos meses que eu passei no governo em Brasília. Naquela altura, estavam criando a carreira dos gestores. Eu fiquei muito impressionado, comigo veio trabalhar um gestor muito preparado. E acho que havia uma seleção muito interessante desses gestores. Mas eu acho que havia um problema. Eles eram gestores completamente gerais. Ele podia estar trabalhando no Ministério da Justiça, como podia estar trabalhando no Ministério da Agricultura. Como eventualmente podia estar trabalhando no Ministério das Cidades, ou no Ministério, ou no IBAMA, ou seja lá o que for. Acho que isso é um problema. A gente não contava com recursos muito profissionais. E houve, na década de 90, um enorme esforço, na minha leitura, para desarticular e não para reformar o Estado e as carreiras públicas no Brasil. A desarticulação, hoje, fez com que
No Estado brasileiro, os cargos mais relevantes de gestão, posso estar errado, e, enfim, tudo que é empírico pode ser corrigido, mas os cargos mais importantes de gestão estão não na mão de uma burocracia de carreira e experiente, mas de contratações mais ou menos episódicas e mais ou menos dirigidas para tarefas que se esgotam depois de realizadas. Acho que a gente deveria pensar a burocracia em função disso. Quando eu dou o exemplo da burocracia da Banco do Brasil ou da Petrobras, eu quero dar exemplos de burocracias bem-sucedidas. E é possível fazer isso. Mas para fazer isso, talvez a gente tenha que repensar o próprio direito administrativo, não é? Eu não preciso ter um estatuto dos funcionários públicos que abarque desde o professor de universidade federal até um servidor que faça um trabalho completamente não especializado, necessário, mas não especializado, numa outra ponta disso. Acho que isso precisa ser repensado. Acho que a nossa cultura de direito administrativo precisa ser repensada, não para abolir essas conquistas fundamentais. Eu acho que todas essas que eu falei foram conquistas que custaram na história. Mas talvez a gente deva pensar nessas coisas. Desculpem por ter prolongado tanto a minha fala e fazer essa reflexão com vocês nesse momento. Obrigado. Agradecemos a rica exposição do nosso palestrante e passamos à apresentação do segundo palestrante do painel. O segundo expositor deste painel multidisciplinar é o Dr. Fernando de Souza Coelho, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. É professor de Administração e Políticas Públicas da Universidade de São Paulo, sendo atualmente coordenador do curso de graduação em gestão de políticas públicas e do programa de mestrado multidisciplinar em sistemas complexos. Compõe o Comitê Científico de Administração Pública do ANPAD e nos presenteia com a relevante exposição Complexidades da Gestão de Pessoas no Setor Público. Boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao convite realizado pela professora Irene. É um prazer estar aqui com vocês nesse seminário, ainda mais não sendo uma pessoa da área jurídica, né? Portanto, um seminário interdisciplinar, onde creio que todos aprendemos, né? A apresentação que me antecedeu do professor José Reinaldo, né, fez um aprofundamento histórico da formação da nossa burocracia. E na sequência eu vou tratar sobre a burocracia, mas a partir mais da questão, vamos dizer, contemporânea, né? Onde muitos desses aspectos que o professor José Reinaldo tratou, né, abarca, né? Mas quero a partir disso então discutir, para além da burocracia, né, a gestão de pessoas no setor público brasileiro. Eu tenho aqui uma apresentação que vai ficar à disposição de vocês, ok? Depois também fico à disposição por e-mail, até porque, em sendo uma abordagem que não é do direito, né, talvez alguns termos que eu aqui utilize não sejam tão comuns à parte da plateia, então para indicar também a literatura que nós trabalhamos e assim por diante. Bom, falar da complexidade da gestão de pessoas no setor público, já poderíamos começar com o caso brasileiro, né, falando hoje de aproximadamente 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, né, nos 3 poderes, nos 3 níveis de governo, né. Ao mesmo tempo, poderia dizer, bom, um país que, dado essa administração pública patrimonial, como o professor abordou, tem ainda muito de cargos em comissão, com preenchimento por indicação política. Hoje, se você juntar, né, os DAS no governo federal, mais cargos de gratificação, você chega a aproximadamente 85 mil cargos, né, de comissão. E quando você faz uma comparação internacional, do ponto de vista, então, da formação de uma burocracia meritocrática estável, você já percebe que os números no Brasil são
muito além, né, daquilo que haveria para uma formação de burocracia. No caso norte-americano, por exemplo, você está falando de algo que não chega a 10% nesse número, só para fazer uma comparação. Mas eu não vou me ater muito a essas questões quantitativas, poderíamos aqui sim fazer um panorama do emprego público no Brasil, mas quero fazer uma discussão mais qualitativa da questão da importância da gestão de pessoas no setor público, né? E, obviamente, para se falar de gestão de pessoas no setor público, você tem que falar da ambiência da gestão pública contemporânea. Então, eu vou começar fazendo um resgate de alguns princípios da gestão pública contemporânea. Na sequência, vou abordar a configuração da gestão de pessoas no setor público, né? E, por fim, mostrar um pouco, né, do overview das tendências e inovações que têm sido trabalhadas na gestão de pessoas na gestão pública brasileira. Por favor. Para começar, quando discutimos então a gestão de pessoas, estamos discutindo isso numa ambiência da gestão pública contemporânea. O que é essa gestão pública contemporânea? Nós podemos pegar, a partir desse relato que o professor fez historicamente para nós, o período do final dos anos 70, início dos anos 80, né, como um período de formação dessa gestão pública contemporânea, sobretudo no Ocidente, que é um período de crise do Estado. E crise essa que você pode identificar na Europa Ocidental, né, a partir do estado de bem-estar social, e crise essa, no caso da América Latina, dos países desenvolvimentistas. E crise essa que se explica a partir de 3 aspectos, né, uma crise econômica, uma crise administrativa e institucional e uma crise sociopolítica. A crise econômica era uma crise estrutural que vinha de um processo de crescimento do Estado que vai começar a se deparar, no final dos anos 70, né, com um problema de financiamento do seu processo, né, de crescimento, tal como vinha sendo mantido desde o pós-guerra, né. A crise administrativa e institucional é a crise da própria administração pública burocrática, no que se refere às disfunções burocráticas. Então, muitas vezes, organizações públicas que não cumpriam a sua missão, né, da prestação de serviço público ou da provisão de políticas públicas diante das necessidades e expectativas da sociedade. E a crise sociopolítica, né, está muito associada à questão da governança, né. Você tem, durante todo o século XX, a formação de um Estado estadocêntrico. O que é isso? Um Estado onde a administração pública é sinônimo de gestão estatal, né? E a partir do final dos anos 70, você passa a discutir a necessidade de inter-relação do Estado com a sociedade, e no caso latino-americano, a transição, né, de uma governança, vamos assim dizer, autoritária para uma governança democrática, né? Tudo isso são elementos em discussão, né, fazem parte da nossa agenda muito forte nos anos 80 e 90 e que vão fazer a proposição de uma nova gestão pública. Nova gestão pública é um termo amplo, é um guarda-chuva que a gente usa na literatura da ciência política e da administração pública para falar de todos os movimentos de reforma e inovação que nós tivemos da administração pública, né, sobretudo no Ocidente, desde o final dos anos 70, e é algo que ainda permanece. Porque se é um debate que ainda está presente, né, sobretudo a partir da crise de 2008, afinal de contas, qual é o papel do Estado, qual deve ser o tamanho do Estado, né, é um debate ainda presente que começa lá no final dos anos 70 e ainda permanece. Então ainda estamos falando, né, de uma nova gestão pública a partir desses 3 elementos. Essa nova gestão pública, do ponto de vista da administração pública, ela tem 3 grandes lógicas, né? Uma lógica econômica financeira, que vai trabalhar muito a partir do princípio da eficiência, com a ideia de se aumentar a produtividade dos recursos, se fazer mais com menos, né? E aí pensando muito em como que o Estado vai usar racionalmente os recursos, gerando valor para o cidadão enquanto contribuinte. Essa lógica, né, que marca muito o debate, né, do tamanho do Estado, que marca o debate da questão de equilíbrio fiscal, da questão do ajuste estrutural e que ainda está muito presente. Uma segunda lógica é a lógica administrativa e institucional, que vai tentar dizer o seguinte: bom, e o Estado, em termos da prestação de serviço público, como que ele faz isso diante das necessidades e expectativas da sociedade? Não só em termos do acesso, da universalização do serviço das políticas públicas, mas sobretudo em termos da qualidade, né? E esse debate de qualidade de serviço público é algo ainda muito recente, e no caso brasileiro ainda muito incipiente, né? E é uma segunda lógica que está presente, que está diretamente relacionada ao conceito de eficácia e começa a trabalhar
o cidadão na perspectiva de um usuário, né, e que esse usuário, né, tem que ser trabalhado a partir das suas necessidades e expectativas nos mais diversos serviços e políticas públicas. E a terceira lógica é a lógica sociopolítica, né, está diretamente relacionado ao conceito de efetividade, que tem muito a ver com os impactos e efeitos que a política ela traz para o público-alvo. Ou seja, que mudanças de fato você tem a partir da prestação de serviço público e da provisão de políticas públicas para aqueles que estão recebendo, para os seus beneficiários, né, em particular, e para a sociedade em geral. Então, todo debate hoje, dentro da gestão pública contemporânea, numa lógica mais administrativa, ela se subdivide a partir dessa dimensão econômico-financeira, da dimensão administrativa e institucional e da dimensão sociopolítica. Trazendo esse debate para dentro do Brasil, que a gente assiste, obviamente, nos anos 80, estou tendo como marco, no final dos anos 80, né, o ponto de inflexão, a Constituição de 88, todo o início de um processo, né, de introdução dessa nova gestão pública no Brasil. Então, é esse debate que ora se complementa, ora converge com diversos aspectos, marcados desde pelo processo de redefinição do quadro fiscal, processo de avanço da redemocratização, controle social do executivo, processo de reforma do Estado, que tem como marco o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado em 1995, a descentralização das políticas públicas, o debate, nesse caso mais recente, sobre qualidade de serviços públicos, a questão da necessidade da territorialidade das políticas públicas. As políticas públicas devem ser universais, mas devem ser trabalhadas a partir, obviamente, dos diversos segmentos da sociedade, que é uma sociedade cada vez mais complexa e multicultural, a pluralidade institucional e de instrumento que o próprio Estado tem hoje à disposição para dar conta disso, né? Não tem mais um caminho único, mas até do ponto de vista jurídico e do ponto de vista administrativo, tem vários caminhos para o Estado poder estar trabalhando os seus diversos papéis, né? E tudo isso dentro de um desafio, que é o desafio de você, simultaneamente, aumentar a quantidade do serviço das políticas públicas e melhorar a sua qualidade, né? Só para, então, fechar esse primeiro bloco, que é a questão mais panorâmica, quando a gente traz essas lógicas da gestão pública contemporânea para dentro do Brasil, a gente vai fazer esse debate, então, a partir desses exemplos aqui. Na lógica econômica financeira, né, todo o debate sobre o ajuste estrutural do Estado, a ideia de um Estado regulador e promotor, além do Estado provedor, né, que era aquele papel mais intervencionista e desenvolvimentista, a ideia cada vez mais presente de uma contabilidade gerencial e de uma auditoria operacional, afinal de contas os recursos são escassos, né, a reengenharia de processos, o Estado começando a repensar os diversos processos nas suas atividades meio e fim, né, e a questão do equilíbrio fiscal como lógica central dentro disso, né. A todo esse movimento nós chamamos de reformas de primeira geração. E elas ainda estão presentes, né. Fizemos um ajuste desde o Plano Real, no caso do governo federal, governos estaduais fizeram um esforço, sobretudo a partir da década passada, tendo como marco a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os governos municipais ainda patinam um pouco nisso, né? Mas, de uma forma geral, essa lógica está presente, ainda é a lógica predominante. O segundo ponto, que é as inovações administrativas, que nós chamamos, é toda aquela tentativa de melhoria da prestação do serviço público, que traz o debate da desburocratização e da modernização da gestão, né, de como tornar o serviço público mais ágil, de como fazer o serviço público chegar a uma maior quantidade de pessoas, ao menor custo possível, isso a partir muitas vezes de instrumentos de governo eletrônico, revalorizando os processos de treinamento e desenvolvimento no âmbito do Estado, com o surgimento de muitas escolas de governo, e essa é uma tendência ainda muito forte. O debate atual sobre a transparência administrativa, né, e a questão de atendimento ao usuário cidadão, né, uma preocupação cada vez maior de uma prestação de serviço mais rápida. E o terceiro ponto, a transformação do Estado do ponto de vista sociopolítico. Aí os avanços são muito mais graduais, né, porque você tem conflitos de interesse, que são normais, né, dentro de um processo político, e aqui você não percebe, na verdade, grandes reformas. São muito mais inovações pontuais a partir de alguns exemplos que vão surgindo aqui e acolá, e de repente esses exemplos vão entrando na agenda e vão sendo multiplicados. E aqui você tem, por exemplo, mecanismos de participação, ampliação dos direitos, empoderamento e gestão social,
o próprio processo de controle social e a democracia participativa através de diversos instrumentos. Por exemplo, debate sobre orçamento participativo é um debate que gradualmente foi entrando na nossa agenda, desde as primeiras experiências, né, tendo como experiência lapidar Porto Alegre no meio ali dos anos 80, até a forma que isso foi se espraiando pelo território brasileiro. Não quero fazer uma discussão qualitativa, mas é só para exemplificar isso, né? Bom, feito esse panorama, eu quero fechar a partir desse ponto, né? Hoje, quando a gente discute a gestão pública contemporânea, né, ela requer um reequilíbrio do reforço dos fundamentos constitucionais e juntamente com aquilo que nós chamamos de fundamentos de gestão pública, né? Porque se percebe, né, que os fundamentos constitucionais, eles per se, né, são muito importantes, são a base daquilo que é público, mas eles não aportam, a partir só deles, o resultado. E aí você começa, então, a fazer um debate muito forte de aproximação do direito com a área de administração, que no caso brasileiro é muito incipiente, diferente da experiência internacional, né? A Irene, inclusive, na tese de livre docência dela, trata muito bem desse assunto, né? E aí nós vamos trabalhar a questão dos fundamentos de gestão pública a partir de cinco questões. Orientação para resultados, né? Trabalhando muitos resultados do ponto de vista do foco no cidadão, a ideia de valorização do funcionário, né, juntamente com instrumentos de controle, transparência e participação social, e a ideia de modernização de gestão. Hoje, quando você vai estudar inovação no setor público, né, muitos dos casos, você pode apontar o caso que vocês quiserem. Geralmente vocês vão associar a inovação no setor público a um desses aspectos, né? Ou é um caso onde se melhorou os resultados, quantitativa, qualitativamente, ou é um caso onde a organização pública se aproximou da sociedade, portanto favoreceu a transparência, o controle social e a participação, ou é um caso em que muitas vezes os resultados foram propiciados a partir de uma melhora e da valorização da própria burocracia, como o professor José Reinaldo aqui descreveu, algumas ilhas de excelência que nós temos no Brasil, a área fazendária, o Banco do Brasil, a Petrobras, a burocracia militar e assim por diante, ou é um caso de modernização de gestão do ponto de vista mais técnico-processual, né? Geralmente, quando você olha, um desses 5 elementos explicam. Fazendo gancho, então, para a questão da gestão de pessoas no setor público, né? E aí as duas perguntas. Quais são, então, as configurações da área de gestão de pessoas no setor público e são aderentes à ambiência da gestão pública contemporânea? Então, vamos começar a fazer esse debate, né? Em primeiro lugar, é importante dizer que quando a gente vai discutir recursos humanos no setor público, como a maioria dos assuntos, a gente pode trabalhar a partir de 4 perspectivas. A perspectiva jurídica, a perspectiva econômica, a perspectiva política, a perspectiva administrativa. E a perspectiva administrativa ainda é muito incipiente, né? Ela é muito frágil. Isso tem a ver até com a formação da própria burocracia brasileira, né? A burocracia brasileira, né, se você olhar para a formação da burocracia brasileira no século XX, sobretudo no Poder Executivo, você tem 2 grandes áreas de formação que ascendem aos principais cargos da alta burocracia, que é a área jurídica e a área econômica, né? E a lógica administrativa, ela ficou, às vezes, até como uma coisa menor, né, e às vezes trabalhada muito no sentido, é apenas apoio, atividade meio, e muitas vezes por isso desvalorizada. Mas todo o debate atual de valorização de gestão e a própria força que o termo gestão ganha, né, na contemporaneidade, mostra a necessidade dessas 4 áreas começarem a dialogar para enfrentar os problemas públicos. O que eu estou querendo dizer é, internacionalmente hoje, quando você vai debater gestão pública contemporânea, qualquer problema vai ter essas 4 dimensões e a resolução vai passar pela interlocução, ou seja, por uma calibragem entre essas 4 dimensões, né? Calibragem essa, ainda que no caso brasileiro, é muito frágil, né? Nós não temos uma boa calibragem ainda entre aspectos jurídicos, econômicos, administrativos e políticos na tomada de decisão, né, na gestão pública brasileira. Eu vou, então, na sequência, trabalhar um pouco da gestão de pessoas sobre a lógica da administração. Quando nós falamos da gestão de recursos humanos sobre a lógica da administração, você pode pensar ela a partir de 3 modelos ou paradigmas, né? Uma visão mais operacional, e essa visão operacional nós acabamos chamando ela muitas vezes de departamento de pessoal,
né, na iniciativa privada chamada de DPzão, ou também no setor público, né, que é aquela lógica da rotina, né, das rotinas trabalhistas que são muito importantes para o funcionamento da organização, né, que tem a ver com a contratação no setor público, com a incorporação, com o pagamento de salários, com previdência, com férias, e assim, com direitos trabalhistas e assim por diante. Muito bem, essa é a lógica preponderante no setor público. Na maioria das organizações públicas que você chega e você pergunta qual é a área de recursos humanos, as pessoas de imediato vão falar para você, é o departamento pessoal, né? Embora muitas vezes hoje o departamento pessoal, até porque está na moda você usar outros nomes, ele tem feito alguma alteração, mas a rotina se mantém, né? E o grande desafio hoje é você começar a incorporar dentro dessa rotina mais operacional a gerência, né, ou a gestão de recursos humanos, que é uma lógica mais gerencial, que a gente vai olhar mais para um todo, num nível, né, mais tático. Daqui a pouco a gente fala do que se trata essa lógica. E ainda é um sonho muito distante, inclusive dentro da iniciativa privada, você trabalhar sobre a égide do paradigma da gestão de pessoas ou gestão estratégica de pessoas. Isso já é algo que você encontra em poucas empresas privadas que entenderam, né, dependendo da sua área de atuação, que as pessoas eram o recurso mais importante. Então, geralmente, empresas baseadas em conhecimento trabalham sobre a lógica da gestão estratégica de pessoas. As demais organizações não tendem a trabalhar com essa lógica, tá? Isso é só para a gente diferenciar. E o setor público, até pela implementação de uma administração pública burocrática, né, como processo de formação e de transição do patrimonialismo para a burocracia, sempre trabalhou muito dentro do processo de formalismo, da criação de normas e procedimentos. Isso fez com que a área pessoal, né, sobrevalorizasse muitas questões das rotinas. E nós não avançássemos para uma discussão mais de gerência de recursos humanos. Até porque a discussão de gerência de recursos humanos requer uma abordagem também comportamental. E às vezes, dentro da tradição da administração burocrática, né, a abordagem comportamental ela perde um pouco sentido. Por isso que só faz sentido você trabalhar a abordagem comportamental dentro de modelos pós-burocráticos. Vou dar um exemplo muito simples. Numa administração pública burocrática, você tem a autoridade relacionada ao cargo e não à pessoa, muito bem, dentro de um padrão hierárquico. Perfeito. Isso acaba reproduzindo a noção de chefia e não necessariamente a noção de liderança. Então você tem organizações muito mais verticais do que organizações muito mais horizontais. Como que você vai trabalhar a noção de liderança em organizações verticais? Em organizações verticais, a noção de liderança está fortemente relacionada à autoridade, como você pode pensar aquelas burocracias clássicas, como é a organização militar, como são as organizações religiosas, e assim por diante. Isso é só para exemplificar, tá? Então, o debate mais gerencial da gestão de recursos humanos no setor público, ele acabou também sendo bloqueado, né, pelas próprias disfunções ou pela própria exacerbação da administração pública burocrática. Daqui a pouco eu volto a esse aspecto, tá? Bom, quando a gente fala então de gestão de recursos humanos no setor público, numa visão mais tática ou gerencial, nós estamos falando de subsistemas de recursos humanos. E aqui eu trago a contribuição, né, do pensador espanhol Francisco Longo, que talvez hoje seja uma das principais referências, né, no Ocidente, e, sobretudo, uma grande referência para os países ibéricos, né, de gestão de pessoas no setor público. Tá? É um dos primeiros autores que quebrou aquele mimetismo que muitos autores tentam fazer, de trazer simplesmente instrumentos da iniciativa privada para a gestão pública dentro desse debate, e fez toda uma reflexão profunda, né, a partir de toda a sua experiência, para pensar recursos humanos no setor público. E ele faz uma proposição, né, de você pensar recursos humanos no setor público, no nível gerencial, a partir de alguns subsistemas, que são, né, o subsistema de planejamento, mais geral, e aí você entra em consideração o planejamento da força de trabalho, daqui a pouco a gente fala sobre isso, o subsistema de organização de trabalho, e aqui está dentro do subsistema de organização de trabalho, está muito a questão dos cargos e carreiras e de perfis profissionais que associam-se a cargos e carreiras, o subsistema de gerenciamento de emprego, que tem a ver com todo o processo de incorporação e mobilidade da pessoa e separação no âmbito da organização. Então, a entrada, a permanência e a saída. O subsistema de gerenciamento de desempenho,
né, que é algo que, inclusive, está muito em voga, o debate sobre avaliação de desempenho no setor público. O subsistema de gerenciamento de compensação, e aqui as pessoas pensam imediatamente só benefícios salariais, não, aqui você tem os benefícios monetários e não monetários. E o subsistema de gerenciamento de desenvolvimento. E numa base, todo um subsistema de gerenciamento de relações humanas e sociais, né, que vai envolver desde o processo de ambiente de trabalho, segurança no trabalho, qualidade de vida no trabalho, até o próprio governo como indutor de políticas para o mercado de trabalho, né? Então você acaba pensando isso de forma muito ampla. E esses subsistemas estão dentro de uma visão mesmo da teoria de sistemas, eles são interdependentes, né? Então, qualquer processo de tomada de decisão dentro de um subsistema, né, tem impacto sobre outro subsistema. Então, por exemplo, não dá para se pensar hoje, por exemplo, em criação de um novo cargo, de uma nova carreira dentro de uma organização pública, sem você pensar em estrutura organizacional. E uma das coisas que a gente mais tem no setor público é a criação de cargos e carreiras, muitas vezes por pressões políticas e até corporativistas, né, que não ensejam nenhuma modificação na estrutura organizacional. Isso é só para dar um pequeno exemplo, né? Não tem como você discutir avaliação de desempenho se você não relacionar isso com o seu subsistema de desenvolvimento. Porque se você não vai relacionar a avaliação de desempenho sem desenvolvimento, ela vai se tornar muito mais punitiva do que uma avaliação de desempenho para um processo de aprendizagem social das pessoas que trabalham naquela organização. Então é só para dizer para vocês que esse é o debate um pouco hoje mais amplo, né? E que é um debate que, no caso brasileiro, ele é muito incipiente. Tá? Por mais que a gente tenha ilhas de excelência, como o professor bem apontou, né, muitas dessas ilhas de excelência, em primeiro lugar, ou estão na administração indireta, e isso tem uma explicação. A administração indireta, e muitas são empresas de economia mista, que competem com o mercado, e até por pressões, nos últimos 20 anos, tiveram que fazer uma reconversão produtiva, e quando não profissionalizado, tiveram que profissionalizar o restante da burocracia. Então, você vê até melhorias no processo de profissionalização, embora você tenha a profissionalização no Banco do Brasil, desde a sua criação no Império, no Brasil, né? Mas você vê melhorias muito grandes, né, e uma política de RH muito agressiva dentro dessas instituições nos últimos 20 anos. É o mesmo caso da Petrobras, que está competindo com empresas de mercado, né, e assim por diante. No caso da administração direta, olhando para o Poder Executivo, você percebe aquelas burocracias que estão muito fortalecidas historicamente, né? E aí, obviamente, não poderiam ser distintas. A burocracia fazendária, e sempre as burocracias, né, que geram receita para o Estado tendem a se fortalecer e atuam até muito bem corporativamente, e, portanto, se tornam mais atrativas por conseguirem negociar melhores salários, né, passando pela burocracia, por exemplo, da diplomacia brasileira. O Instituto Rio Branco é um grande exemplo, inclusive um grande exemplo na última década de democratização do acesso também, como o professor apontou para a área jurídica, né, até você chegar na questão da burocracia militar, né? Mas tem outras burocracias ainda que são muito incompletas, que são sobretudo as burocracias, né, e o professor tocou no assunto, das políticas sociais, né, das áreas fim e também de algumas áreas meio. Daqui a pouco a gente volta para esse assunto, tá? Então, só quero dizer que o debate hoje, ele se organiza em torno desses subsistemas. E todos esses subsistemas trazem para nós, né, inovações e tendências que surgem a partir dos problemas atuais da gestão de recursos humanos nas organizações públicas. Então, falando um pouquinho desse panorama de inovações e tendências que a gente observa hoje dentro da gestão de pessoas no setor público. E é importante dizer o seguinte, né? Vocês podem falar, puxa, Fernando, o que você está dizendo é uma visão até um pouco otimista, não é assim que ocorre. De fato, não. No setor público você tem dois grandes elos na visão da administração pública, da ciência política, de gestão de mudança. As mudanças que advêm como macro-reformas, geralmente com uma base legal, e começam a mudar os procedimentos e a cultura ao longo do tempo, né? Essas são as macro. E aquelas mudanças que são mais pontuais, que nós chamamos de inovação, são mais de baixo para cima e são muito mais localizadas em algumas organizações. Então, o que você percebe hoje, né,
A maioria do processo de mudança no setor público são a partir de processos de inovação. Tá? As reformas acontecem de tempos em tempos, tem que ter alguns pontos de inflexão, tem que ter algumas janelas de oportunidade, tem que ter alguma coalizão política para tal, mas os processos contínuos são os processos de inovação que são incrementais. Né? E a gestão de recursos humanos não é diferente. Podem visitar bancos de dados de prêmios de inovação no setor público. Convido vocês a visitar alguns desses bancos de dados. Visitem o banco de dados do Prêmio de Inovação da Administração Pública Federal, feito pela ENAP desde 1995. Lá vocês vão encontrar uma série de experiências de boas práticas de recursos humanos em organizações públicas. Ou visitem, no caso do Estado de São Paulo, o banco de dados do Prêmio Mário Covas. Prêmio esse que ocorre desde 2004, que premia as boas práticas da burocracia estadual. Ali tem boas práticas de gestão de pessoas, e assim por diante. Né? Eu estou falando de casos, obviamente, do executivo, mas tem prêmios de inovação também no legislativo, no judiciário, e aí você vai encontrar ali mudanças que são mudanças, né, de baixo para cima, muitas vezes feito por uma pequena burocracia, começa a dar resultado, vira uma referência, as pessoas vão e replicam, e na área de recursos humanos não é diferente. Tá certo? Vamos lá. Bom, tendências dessa área de gestão de recursos humanos no setor público. Né? Primeiro ponto, na questão... O primeiro subsistema que a gente chamou a atenção, e o mais amplo, é o subsistema de planejamento de força de trabalho. Né? E aí vem aquele debate. Nós temos muito poucos funcionários públicos no Brasil. E aí vão e já fazem aquela comparação com os países da OCDE. Tamanho da força de trabalho no Brasil em comparação com o tamanho da força de trabalho no setor público nos países desenvolvidos. Né? No Brasil, você pode parar e pensar o seguinte: somos aí hoje, né, 190 milhões de pessoas, mais ou menos das 190 milhões, 100 milhões compõem a nossa população economicamente ativa. Né, se a taxa de desemprego hoje está em torno de 6%, quer dizer que 6 milhões estão desempregados, 94 milhões de pessoas trabalhando, sendo que 11 milhões estão no setor público. Né? Essa mais ou menos é o percentual de pessoas que você tem trabalhando no setor público. É muito, é pouco. A questão não é esse o debate. A questão é, nós temos uma força de trabalho muito mal distribuída dentro do Estado. Muito mal distribuída. Você tem áreas que historicamente foram bem formadas e se legitimaram e conseguiram e conseguem a todo ano criar novos cargos e assim por diante, e tem áreas ainda muito fragilizadas. E isso tudo funciona num campo de força que não é técnico, que é político. Né? A administração pública é per se política, enquanto houver administração pública, ela continuará sendo política. Né? No máximo, você vai conseguir começar a equilibrar, né, uma tomada de decisão mais técnico-política. Então, você tem hoje organizações públicas que você não tem um número de funcionários, né, condizente com a sua missão, com a sua visão. Obviamente que ela não consegue trabalhar. Ou mesmo, dentro da própria organização, você tem pessoas que foram muito alocadas em atividade meio, poucas pessoas alocadas em atividade fim, ou vice-versa. Vou trazer um exemplo para ilustrar isso. Um dos últimos trabalhos que eu tive a oportunidade de fazer junto ao governo federal foi dentro de uma empresa do Ministério da Integração Nacional, empresa essa com 1.200 funcionários, e é uma empresa que durante os anos 80 e 90, nos anos 80 e 90 no Brasil, sabem vocês, crise do Estado, as empresas públicas não tinham recurso para execução. Quando você não tem recurso para execução, o que acontece? Muitos funcionários que estavam em atividade fim vão sendo realocados para atividade meio. Muitos funcionários que estavam na ponta vão voltando para atividades de suporte. E é isso que aconteceu no caso dessa empresa. Né? Então, quando você ia ver, 1.200 funcionários, 900 em Brasília e 300 na ponta, que é onde ela executa as suas funções. Quando volta a nossa capacidade de investimento, a partir do final dos anos 90 e toda a primeira década de 2000, né, o que você tinha dentro da organização? Um número de funcionários no seu total muito bom, mas muito mal distribuído. Muita gente em atividade meio, pouca gente em atividade fim. Surge a primeira questão. Como que eu tiro as pessoas da atividade meio e ponho em atividade fim? E aí vem todos os programas, né, de incentivo a você tirar a pessoa de Brasília, colocar a pessoa na ponta. Né? E se você parar para pensar, muitos programas hoje, muitas políticas públicas no âmbito do PAC, né, elas empacaram por mau dimensionamento de força de trabalho. Você tinha recurso financeiro, você tinha uma muito boa formulação da política, mas você não tinha pessoas para executar, sobretudo na ponta.
E aí eu já quero falar uma outra coisa que é muito importante a partir disso. No Brasil, historicamente, a gente discute muito a importância da alta burocracia. Hoje, no Brasil, temos uma alta burocracia, sobretudo no governo federal, muito bem formado nas mais diversas áreas, né? Mas discutimos muito pouco a média e a baixa burocracia, né? Ou seja, esquecemos da casa de máquinas. Então, hoje nós temos os melhores formuladores de políticas públicas, mas não conseguimos fazer uma determinada política pública, às vezes, chegar na ponta. Essa é uma coisa fundamental para a discussão de gestão de pessoas do setor público hoje. Começar a discutir a casa de máquina, é discutir a burocracia do nível da rua, né, e a média burocracia, né, que a nossa tradição levou a uma discussão só da alta burocracia. Né, como até o professor falou, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, uma carreira com 1.400 vagas, né, hoje 1.253 preenchidas, pessoas do mais alto nível, com mestrado e doutorado em Brasília, nos mais diversos ministérios, e com uma competência incrível para formular políticas públicas. Aí a política pública está formulada e você não tem gente para fazer a política pública chegar na ponta. Ou você chega em muitas secretarias ou ministérios de atividade fim, né, você não tem as pessoas ali especialistas em atividade meio para pôr graxa na engrenagem para fazer aquilo funcionar. Então você tem um mau dimensionamento quantitativo e qualitativo da força de trabalho. O segundo ponto, desenho, uma outra tendência, a questão, o professor falou muito bem da transição de ofício para cargo. Eu diria que a questão atual é a transição de cargo para carreira, né? Nós pensamos o século XX, né, no setor público, a configuração de cargos, muitas vezes o cargo baseado no nível da especialização, né? O nível da especialização, na minha modesta opinião, eu diria que ele é fundamental nas áreas específicas, mas nas áreas de gestão eu sou muito favorável às carreiras amplas e largas e multifuncionais. Problemas no setor público são cada vez mais problemas multissetoriais. E o foco não pode ser no indivíduo, tem que ser na equipe de trabalho. Se você não formar equipes multidisciplinares, você não resolve problema. Não basta uma leitura jurídica, uma leitura econômica, uma leitura administrativa, uma leitura política isoladamente. Você tem que ter uma leitura, né, de todas essas áreas. E as equipes devem ser cada vez mais multidisciplinares. E uma outra tradição que nós tivemos no século XX era de associar, dentro dessa visão mais especializante, a profissão com uma ocupação. Isso muito por pressão corporativista dos conselhos profissionais. Eu, em parto, vejo que o governo federal conseguiu avançar com isso, sobretudo nos cargos de gestão, dissociando a ocupação de profissão e permitindo profissionais das mais diversas áreas que mostrem competência na prova chegarem àquele nível de cargo. E depois tem as escolas de governo para tentar dar conta das lacunas de competência desses profissionais. Mas a tendência no mundo, quando você olha hoje para a formação do serviço civil no que se refere à alta burocracia, é o desenho de carreiras largas e amplas. No caso brasileiro, nossa dificuldade é que ainda estamos na figura do cargo, né, e não fizemos o desenho de carreiras. E os cargos muitas vezes são muito rígidos, estanque, você não tem como discutir progressão, você não tem como discutir promoção e, portanto, você não tem como discutir evolução. Isso, obviamente, leva a um processo de desmotivação, né? Então, e aí você tem alguns outros problemas. Vou aqui citar um caso e já vou terminar em instantes, viu, Irene? Então vamos pensar o seguinte, uma carreira específica. Ministério das Relações Exteriores contratando motorista. Hoje, quando você vai para o exterior, você chega em qualquer embaixada brasileira, sobretudo nas principais, você vai encontrar um motorista. Geralmente dentro da embaixada, sem fazer nada, né? Por que não contratar um profissional de serviços mais amplos? Da mesma forma, porque quando você pede para um profissional que é motorista exercer um outro papel, ele vai dizer, isso caracteriza desvio de função, me deixa quieto aqui, né? Então estou trazendo a coisa no ponto de vista mais pragmático. Ou mesmo dentro de uma escola pública, onde você chega a funções muito específicas, o porteiro, a merendeira e assim por diante. Então mesmo no nível da baixa burocracia, e pensando que a ambiência
né? No setor público muda muito rapidamente. Você pensar num cargo específico hoje, daqui 10 anos esse cargo pode se tornar obsoleto e aquela pessoa não ter função dentro do Estado. E aí você tem que fazer todo um processo, né, de realocação dessas pessoas, o que não é algo fácil, sobretudo do ponto de vista legal, né? Então o que você tem? Muito sobreposição, né, de cargos e de pessoas no âmbito das organizações públicas, porque você não teve um desenho de cargos ou carreira pensando de fato no planejamento daquela organização, numa relação entre presente e futuro. Volto a dizer, isso vem de uma lógica própria, muitas vezes da criação de cargos e carreiras por pressões políticas e dissociados de uma lógica mais de planejamento da organização. Terceiro ponto, a questão de gestão por competência. Aí, no ponto de vista legal, obviamente, o acesso por concurso público por provas objetivas. Dificilmente, num concurso público, você vai conseguir aferir habilidades e atitudes, mas tem as escolas de governo para dar conta disso, né? Então, se você consegue, num concurso público, medir as pessoas por conhecimento, que se trabalhe a posteriori na entrada das pessoas no setor público, a partir das escolas de governo, né, um mapa de competências dessas pessoas em termos de habilidades e atitudes, tentando fazer um processo de formação complementar, entendendo quem são as pessoas, né, como elas podem ser melhor alocadas dentro do setor público e assim por diante. Poucas organizações públicas hoje têm um bom banco de dados e informação que mostrem a qualificação e a competência dos seus funcionários. Um outro aspecto é o treinamento e desenvolvimento nos moldes de escola de governo. No passado, se pensava muito treinamento no setor público como qualquer coisa. Ah, eu vou ali fazer um curso de mestrado. Muito bem. A pergunta é, como é que esse curso de mestrado depois pode reverter, né, para a melhoria da organização? Ou, vou fazer aquele curso porque eu vou me aposentar com 10 ou 15%, um salário um pouco maior. Bacana, né? Mas como que depois esse conhecimento vai reverter para a organização? Porque, afinal de contas, quem está pagando esse curso é o setor público. E me desculpem pelo pragmatismo, é só para dizer o seguinte: há uma tendência de você repensar a área de treinamento e desenvolvimento de um ponto de vista de você associar todo o processo à missão da organização, né? Então, você passa a pensar o treinamento e desenvolvimento de um ponto de vista mais estratégico. Obviamente que as pessoas, diante disso, perdem um pouco de liberdade, mas você passa a ter um processo de formação muito mais linkado com os objetivos da organização, né? Mais um ponto, a questão do desenvolvimento e avaliação de desempenho. Isso é uma coisa ainda muito incipiente, uma série de conflitos em torno disso, não vou entrar dentro desse debate, mas é só para dizer que é uma coisa que está dentro da agenda de pesquisa da área, né? E, por fim, a questão de liderança e coaching no âmbito das organizações públicas, né? A literatura tem mostrado que organizações públicas que hoje têm melhores resultados, você tem um perfil de liderança dentro dela que é um fator fundamental. Eu vou dar um exemplo. Peguem as escolas públicas, tirem as escolas públicas localizadas em áreas centrais das cidades, porque são escolas públicas que ainda são frequentadas por classe média, e geralmente, como a demanda é maior que a oferta, tem vestibulinho e seleciona melhor os alunos. Tiram essas escolas públicas. Aí você pega as demais escolas públicas e começa a olhar o resultado dessas escolas públicas nos rankings educacionais, as provas do IDEB, né, do Enem e assim por diante. Aí você vai estudar aquelas escolas públicas que estão lá na periferia, que às vezes não têm a melhor infraestrutura, não têm os melhores recursos físicos e financeiros e tem um bom resultado. Aí você vai fazer um estudo de caso em loco lá e você percebe o quê? Liderança. Um perfil de diretor, não aquele diretor na acepção, né, burocrata, ruim do termo, né, da chefia, mas um perfil de diretor que constrói a tua equipe, que dialoga com a comunidade e com o entorno, que consegue contratualizar resultados e que consegue, com os poucos recursos que tem, né, fazer aquilo, né, funcionar. E aí você começa a pensar isso para as demais organizações públicas, né, e você percebe que hoje essa questão comportamental e o perfil do dirigente público é fundamental. Nesse sentido, tem uma série de pesquisas hoje que tentam modelar esse perfil a partir de casos empíricos. E tem nomenclaturas que vão desde dirigente público, né, que é uma nomenclatura que Francisco Longo utiliza, para pensar muitas vezes naquele perfil da alta burocracia que faz muito bem a relação entre os mandatários políticos e a base burocrática, e às vezes consegue contornar muito bem,
né, as amarras burocráticas, no sentido de se alcançar o resultado da organização, isso no bom sentido, tá? Até outros perfis, né, que o pessoal vem usando outros termos, né, gerente equalizador. Gerente equalizador é uma tese de doutorado no Brasil, o professor Bianor Cavalcante, foi diretor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, durante muito tempo, estudou casos no Brasil de sucesso de grandes empresas públicas que, diante de grandes amarras, mesmo assim, né, alcançavam resultados, e trabalhou isso muito a partir da variável do perfil dos seus principais dirigentes, né, estudando casos como Embraer, Petrobras, dentre outras. Tá? Então é só para mostrar para vocês que essa é uma área um pouco esquecida, né, e é muito esquecida pela nossa tradição mais burocrática, insulada, de pensar só dentro da relação mais burocrática, que não dá espaço para essa relação mais comportamental. Tá? Querem dar uma olhada aonde que vocês encontram isso? Vocês podem pegar os indicativos dessas tendências nos principais congressos não acadêmicos da área, que são os congressos que hoje reúnem toda essa burocracia no Brasil e na América Latina. Ali eu cito o congresso do CONSAD, que reúne anualmente os secretários estaduais de Gestão, Administração e Planejamento e todas as suas equipes, e são exatamente as secretarias que geralmente trabalham com políticas de recursos humanos, bem como o congresso do CLAD, também realizado anualmente, que reúne a alta burocracia, vamos assim dizer, latino-americana, sobretudo dessas áreas de planejamento, gestão e administração. Se vocês entrarem nesses sites e procurarem pelos trabalhos, vocês vão ver que entre 10% a 15% dos trabalhos são sobre recursos humanos, descrevendo essas inovações na gestão de recursos humanos em governos. E aí, só para fechar, né, para a gente não achar que esse debate sobre gestão de recursos humanos, né, é apenas uma coisa, assim, vamos dizer, no nível macro-governamental ou organizacional, não. Você tem funções de recursos humanos em todos os níveis da organização, né, desde o gerente da equipe, aquele diretor de escola que eu disse aqui há pouco, né, até chegar no nível macro-governamental, e obviamente cada um tem as suas responsabilidades dentro desta política maior. Né. E aí eu trago dois exemplos, só para a gente parar e pensar um pouquinho. Né. O primeiro exemplo é o enfoque clássico, que é o enfoque pelo qual a administração pública foi construída, sobretudo no século XX. Né. E esse enfoque clássico, que tem muito do modelo burocrático, né, ele acabou não dando espaço para aquele enfoque que eu disse ao lado, que é o enfoque mais comportamental, que é o enfoque que a gestão de recursos humanos requer um pouco para ela poder fazer aquela transição de um simples departamento de pessoal operacional para uma gestão de pessoas nas organizações públicas. Tá? Vamos lá, só mais um. Trago aqui um outro exemplo, né, como falamos de treinamento e desenvolvimento das escolas de governo, né, fazendo uma provocação. Hoje, muitas das nossas escolas de governo, elas trabalham muito a partir de uma ideia apenas de programas tradicionais. Uma das minhas pesquisas atuais tem estudado as carreiras de especialista em políticas públicas e gestão governamental em nível estadual. Né, foram carreiras criadas a partir do exemplo do nível federal. E todas essas carreiras, depois que as pessoas entram, elas passam por um processo de treinamento que dura hoje entre 4 meses a 1 ano, dependendo. São 16 unidades da federação que hoje tem a carreira. E quando você vai ver esse programa de treinamento, muitos deles repetem simplesmente conteúdos que aquelas pessoas já estudaram para serem aprovadas em concurso. Né? Você não avança em termos de uma questão de gestão por competência, de trabalhar a resolução de problemas e mesmo de utilizar aquele estágio probatório para a pessoa ter uma imersão no setor público a partir de uma realidade de gestão de projetos, de formação de equipe. Então, as escolas de governo, que são algo muito bacana, né? Lá fora, há mais de 10 anos, já trabalham seus processos de treinamento e desenvolvimento num nível muito mais, né, de resolução de problemas, de construção de habilidade, de mudança de produtividade, e de um nível muito menos individual para um nível muito mais de equipe organizacional. E a gente precisa pensar isso para o caso brasileiro. Né, que às vezes a nossa tradição ainda bacharelesca, muito conteudista, né, não dá
espaço. Conteúdos são importantes, são muito importantes, e quando uma pessoa entra no setor público, tem muito conteúdo, sobretudo jurídico, para absorver, né? Mas a gente tem que mesclar isso, né, sobretudo com as questões mais das habilidades gerenciais, tá certo? E aí eu fecho, então, né? Fico depois aberto para o debate. Como eu disse, né, a exposição é muito rápida, né? Às vezes eu também usei aqui de alguns termos que podem não ser tão convencionais. Fica ali o meu e-mail à disposição. Tá bom? Muito obrigado, gente.